Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Descomplicando Raciocínio Lógico e Matemática, com Vaguinho, o RLM. Muito bem, hoje eu trago um conteúdo para vocês super especial e que vai ajudar muitas pessoas. A gente vai estudar hoje, nesse vídeo, operações com frações. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas acontece muito com os meus alunos, principalmente no presencial. Muitas vezes você está dando aula de qualquer conteúdo, um exemplo, PA, e aí o assunto está lindo, professor, eu estou brocando nesse assunto, eu estou adorando o assunto, aí quando você coloca uma questão de PA que envolve frações, aí todo mundo colocou fração. Aí quando coloca fração, muitos têm resistência. Eu tenho algumas hipóteses que justificam essa resistência do brasileiro com frações. Tem uma hipótese que é mais filosófica, que eu digo assim: a gente vive numa sociedade que a gente é conduzido à questão do ter mais, né? Do somar, ter mais amigos, ter mais dinheiro, multiplicar as amizades. Então é basicamente isso. E o conceito de fração, ele vai de encontro a essa ideologia, né? Da multiplicação do crescimento, porque a fração é divisão, é repartir, mas essa eu sei que é uma viagem da minha cabeça, tá? Sendo mais prático agora, sendo mais racional agora, eu acho que muita gente quer fazer as operações com frações do jeito que faz com os números naturais. E a gente sabe que a fração ela tem vida própria, tá? Tem regras próprias, tem algoritmos próprios à fração. O algoritmo de adição da fração é diferente dos números naturais. Então, essa para mim é uma das hipóteses mais relevantes. As pessoas precisam se apropriar do conceito de fração e das operações para poder levar com mais suavidade, né? Para agir com mais leveza quando estuda fração. Então, eu preparei para vocês dois vídeos. Esse vídeo de agora, que é um vídeo que vai trazer um pouco de história das frações, o conceito das frações, as operações com frações, ensinar para vocês todos os algoritmos, falar um pouquinho de dízima periódica. E no próximo vídeo, que vocês já estão convidados para assistirem, vai ser o vídeo de resoluções de questões envolvendo fração, na pegada Enem, na pegada concurso, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês aproveitem muito essa aula aqui comigo. Vamos nessa. Fração. Todo mundo aqui sabe que fração, parece que está em sala de aula, né? Todo mundo aqui sabe. Você que está me escutando, deixa eu falar direito, você que está me escutando, sabe que a fração é um tipo de número que pertence aos números racionais, tá certo? Os números racionais é o quê? Né? O conjunto dos racionais, que é todo número que pode ser transformado numa fração. Então, a gente pode categorizar a fração como um número racional. Gente, a fração, o surgimento da fração é muito tempo atrás, tá? Ali no Egito Antigo, a base ali do Egito era o Rio Nilo, né? As terras próximas ao Rio Nilo eram consideradas férteis. E aí o homem olhava muito para essas terras. Ele utilizava umas unidades de medidas para demarcar essas terras ali, já que eram férteis. Só que sempre sobrava uns pedacinhos ali que a unidade de medida não dava conta. Então, esses pedacinhos que motivou o homem a pensar sobre as frações e construir toda essa teoria que nós temos hoje toda arrumada, né? Eu digo que o ensino das frações hoje no Brasil, ele evoluiu muito, né? Pensando aí há décadas atrás, quando eu me lembro que quando eu estudava, teve um momento que eu tinha que decorar o que era fração própria, o que era fração imprópria, né? Enfim, não é que seja ruim, mas assim, é muito melhor você fazer como se faz hoje. Você entender fração hoje dentro de um contexto que eu vejo nas escolas dos gurizinhos, dos meninos pequenininhos, os professores levam os meninos para a cozinha e aí vão lá, dentro da cozinha da própria escola, entender fração dentro daquele contexto ali pontual, entendendo a fração como unidade de medida ali para fazer uma pizza, ou então levar o chocolate, levar a maçã, entender a fração dentro daqueles contextos ali, é muito mais interessante, né? Os conteúdos ficam muito mais assim, bem fixados, aprendidos na nossa mente, né? Então, o que significa fração? Fração significa parte igual. Bora pensar aqui no conceito mais básico de fração. Eu tenho uma pizza, todo mundo aí deve igual uma pizza no domingo à noite, não tem coisa melhor, né? E aí, eu pego essa pizza e divido em 4 partes iguais. E eu vou comer um pedaço da pizza.
esse pedaço da pizza está aqui, pintado de azul, tá vendo? Esse pedaço da pizza representa 1/4 da pizza, tá? Lembrando, esse número de cima é chamado de numerador, tem que decorar essa palavra, e o número de baixo é chamado de denominador. Qual é a função de cada um deles? O denominador representa quantas partes você dividiu o seu inteiro, e o numerador representa aquele número que você pegou, que você pintou, enfim. Aí lá vai uma pergunta. Quem come 1/4 da pizza? Porque, eu não sei vocês, eu já compro pizza para minha casa no domingo à noite, já imaginando a segunda pela manhã. Eu já compro com uma sobrazinha de pedaços, porque uma pizza, você gosta, Sandra, pizza gelada, no outro dia, no café da manhã, minha diretora tá assim, ó, é gelada. Eu boto na geladeira, aí no outro dia eu como com café da manhã, que delícia, viu? Pizzazinha gelada. Parece que ela não gosta não, gente. Então é o seguinte, quem come 1/4 da pizza vai guardar quanto dessa pizza na geladeira? Vai guardar 3/4, tá? Toma cuidado com isso. Então, o restante aqui, é 3/4, tá bom? Muito bem. Vamos seguir. Agora, quero falar das operações. Não adianta, você não pode tentar operar as frações, certo? Utilizando as mesmas regras dos números naturais. Então, a gente vai passar uma por uma aqui agora, tá bom? Então, primeiro, adição e subtração de frações. Quando os denominadores forem iguais, tá suave. Você vai conservar. Essa regra que eu estou falando serve tanto para adição quanto para subtração, tá bom? Então, se os denominadores forem iguais, você vai conservar o denominador e subtrair os numeradores. Nesse caso é subtrair, podia ser somado também, né? Então, 3 menos 2 vai dar 1/7. É assim que se subtrai ou soma com denominadores iguais. Agora, no exemplo 2, a gente tem uma soma diferente. 1/2 mais 1/3 mais 1/6. Eu fiz questão de colocar essa barrinha aqui, porque a fração pode ser representada dessa maneira também, tá bom? Então a gente precisa somar 1/2 com 1/3 com 1/6. Gente, os denominadores são diferentes. Uma das técnicas é tirar o MEC, o menor múltiplo comum de 2, 3 e 6. O MEC, não achem que ele serve só para isso não, tá? MEC tem vida própria. Qualquer dia desses eu faço uma aula para vocês aqui, eu vou botar um vídeo aqui no canal só sobre múltiplos e divisores, dizendo as funções do MEC e do MEDC, que são várias, tá? Mas aqui eu vou precisar dele nesse contextozinho aqui. Aí vamos relembrar MEC, 2, 3 e 6. Menor múltiplo comum. Aí vou começar aqui. Dá para dividir por 2. 2 por 2 é 1. O 3 não divide, a gente repete. Quer dizer, não é dividir, divide, só que sobra resto, eu não quero. 6 dividido por 2 é 3. Aí agora aqui eu vou por 3, que vai dar 1, 1 e 1. Quando chegar aqui, acabou. Basta você multiplicar. 2 vezes 3 é igual a 6, tá bom? Pronto, essa é a forma clássica de fazer o MEC. Mas quem já está mais espertinho pode falar assim, 6, que é o maior, é múltiplo dos outros todos. Quando acontece isso, esse maior é o MEC. Pode acrescentar isso no caderno de vocês. Então, aí depois que tira o MEC, coloca esse MEC aqui embaixo e não se esqueça desse procedimento. Divide pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima, tá bom? 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 é 2. 6 dividido por 6 é 1, vezes 1 é 1. Pronto. Agora soma todo mundo lá em cima, vai dar 6 sobre 6. 6 sobre 6 é chamado de fração aparente, tá? E aí, porque ela na verdade vai se transformar num número natural. 6 dividido por 6 é 1. Então a resposta aqui vai estar na letra A. Essa fração aqui é chamada de própria, tá? Agora, não precisa decorar essas coisas não. No Enem e em concurso jamais vai te perguntar o que é próprio, o que é impróprio. Já foi, isso é coisa do passado, tá bom? Beleza! E agora, duas operações importantes. Como é que multiplica duas frações e como é que duas ou mais e como é que divide frações? Se liga, viu, galera? Essa parte aqui que dá uma engasgada. Observe. Para multiplicar frações, a regra é: você vai multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Só que esse cálculo vai ficar muito extenso, então a gente vai agora lançar mão de uma técnica que é o cancelamento, é quando você corta, tá? Ih, Vaguinho, eu não gosto de cortar. Lá vem o corte. Não, você não é questão de gostar ou não gostar. Precisa aprender a cortar
para tornar sua vida mais fácil, entendeu? É por isso que a gente corta. Qual é a regra do cancelamento? Você vai procurar alguém que esteja em cima no numerador com alguém que esteja embaixo. A regra é essa. Tem que ter um cara em cima e o outro embaixo. Exemplo, esse 25 está em cima e o 5 está embaixo. Pode cortar. Então, 25 e 5 podem dividir por quem ao mesmo tempo? O maior por 5. Então, 5 por 5 dá 1 e 25 por 5 dá 5. Ótimo. Acho que eu vou pegar agora 4 e 8. Os dois dividem ao mesmo tempo por 4. 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 vai dar 2, tá certo? Bem, eu acho que o 6 e o 2 aqui também rola. 6 e 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 é 3, certo? E ainda sobrou aqui o 5 e o 10. Então, 5 por 5 vai dar 1 e 10 por 5 vai dar 2. Pronto, agora está bem mais tranquilo. Depois que está tudo reduzido, tá? A gente vai multiplicar. 1 vezes 3 vezes 1 vai dar 3, tá certo? 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. Então nós temos aqui a nossa fração, o resultado final da multiplicação, que é 3 meios, tá certo? Essa fração aqui está irredutível, tá? Se quiser fração, vou anotar essa palavra aqui, fração irredutível. Ô, gente, no dia a dia, quando você diz assim, olha, fulano está irredutível com a opinião dele, ou seja, não muda, não flexibiliza. Uma fração irredutível é quando você não consegue mais simplificar, tá bom? E normalmente, em provas, os resultados estão na forma de frações irredutíveis. Veja, esse lance de cortar é na multiplicação. Adição e subtração é outra coisa, não podemos confundir. Bora. 3/5 de 60, isso aqui a gente vai usar demais, tá? Quanto vale 3/5 de 60? Primeiro eu vou desenhar, eu vou fazer desenhando primeiro. 3/5, eu tenho que dividir o 60 em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o denominador 5. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12. Então, cada pedacinho aqui desse vale 12, 12, 12, 12 e 12. 3/5, você vai pintar 3 partes de 5. É isso que significa 3/5 de 60. É você dividir em 5 pedaços e pintar 3. E aí essas 3 aqui valem quanto? 12 vezes 3, 36. Então a resposta aqui é 36. E um jeito mais prático agora, sem desenho, como é que a gente faz 3/5 de 60 sem desenhar? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar 60 e vão dividir por 5. 60 dividido por 5, que dá 12, e aí vai pegar 12 e vai multiplicar por 3, que é igual a 36. Essa é a forma de calcular isso sem um desenho. Fechou? Para a gente finalizar esse slide aqui, vamos para a divisão. Gente, a divisão de frações também tem uma regra própria. Anotem aí no caderno de vocês. Para dividir duas frações, você conserva a primeira fração, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a forma de dividir duas frações. Conserva a primeira fração. A primeira fração é 6 sobre 5. E multiplica pelo inverso, multiplicativo no caso, de 9 décimos. 9 décimos vai ser quem? 10 sobre 9. Pronto. Aí aqui nós caímos agora na multiplicação de novo. Então, nesse momento, eu vou usar o que eu aprendi antes aqui agora. Eu vou usar a regra da multiplicação, que é cortando. 10 e 5 está de boa aqui, um embaixo e outro em cima. A gente vai dividir por quanto? Por 5. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Eu acho que a gente pode cortar também 6 e 9. 6 e 9, os dois dividem por 3 ao mesmo tempo. Então, 6 por 3 vai dar 2 e 9 por 3 vai dar 3. Agora, posso cortar 2 com 2? Não. Tem que ser um em cima com outro embaixo. Agora é hora de multiplicar. 2 vezes 2 é 4 e 1 vezes 3 é 3. Fechou? Tenho mais duas coisas aqui ainda. Duas operações, que é a potência e a radiciação. 5/4 ao cubo. Vocês estão lembrados que isso aqui é a base, não é? Nós temos essa base aqui da potência e temos aqui o expoente. O que é 5/4 à terceira? É 5/4 vezes 5/4 vezes 5/4. Aí vai dar 5 vezes 5, 25.
vezes 5, 125. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, tá? Então a gente opera, a gente faz a potência envolvendo frações desta maneira, certo? E a radiciação? Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de 225 sobre 100? Eu vou aproveitar que o assunto é fração, mas eu vou fazer um adendo. Eu vou pegar esse 225, que é um número grande, e relembrar para você que está aí me escutando, como é que tira uma raiz quadrada de um número grande sem ficar testando. É assim, ó. Você vai pegar o 225, que é o numerador, e vai fatorar, tá certo? 225 dividido por 5. Eu preciso fazer essa conta aqui, gente, para não errar, viu? Às vezes a gente está aqui e acaba se passando. 4 vezes 5 é 20, sobra 2, dá 45. Então aqui vai dar 45. Aí eu vou por 5 de novo, que é 9. Aí eu vou por 3, 3 dá 1. Fatorou, certo? Beleza. Aí você vai aqui agora juntar esses fatores aqui de 2 em 2, porque a raiz é quadrada. Olha aqui, observe, a raiz é quadrada. Tem um 2 invisível aqui, não é? Se a raiz fosse cúbica, eu juntaria de 3 em 3, tá certo? Então vai ficar aqui em cima 5 ao quadrado, aqui dentro, e 3 ao quadrado, tá certo? Bem, eu vou fazer bem rápido aqui, seria tipo assim, ó, cortando esses dois aqui com esse 2 daqui. Aí 5 vezes 3 dá 15, tá certo? Só que eu vou explicar um pouquinho mais detalhado. Eu vou usar aqui uma propriedade da radiciação, que é essa daqui, tá? Você pode escrever dessa maneira. Aí você extrai a raiz, 5 vezes 3, 15. Mas pode cortar tudo lá em cima e cortar com 2, tá de boa. Então a raiz quadrada, relembraram aí como é que faz? De 225 é 15 e a raiz quadrada de 100, todo mundo sabe que é 10. Aí é 15 décimos. 15 décimos que eu acho que eu vou dar uma simplificada aqui, depende muito de como o autor vai apresentar lá na prova, né? Aí vai dar 3 aqui em cima e 2 aqui embaixo, né? Ou então podia ser 1,5, né? Várias formas de representar aí. É bom que a gente já vai dando uma revisada aqui, não é? Muito bem, pessoal. Vou finalizar aqui agora trazendo para vocês aqui um conteúdo que às vezes surpreende muita gente quando cai em prova, que é a dízima periódica, tá? Tem tudo a ver aqui porque o contexto é fração e eu vou querer aqui calcular com vocês a geratriz, uma fração geratriz de uma dízima periódica. Bora revisar isso? Isso é bacana. Isso cai pouco, mas quando cai, quebra as pernas de muita gente, porque nem todo mundo lembra disso aqui. Dízima periódica, vamos entender esse nome. Dízima. Dízima quer dizer, não tem igrejas que as pessoas doam dízimo. Dízimo não significa parte do salário. A mesma coisa aqui. Dízima quer dizer parte, tá? Número que tem uma partezinha ali, né, que não é exata. E periódica vem da palavra período, ou seja, coisa que se repete. Então, uma dízima periódica é um número tipo esse, que é um número decimal, tá? Ele é inexato e ele é periódico. Depois da vírgula, observem que ele sempre se repete. Então, está aqui uma dízima periódica. Eu quero agora encontrar a fração geratriz, a fração que gera essa dízima, tá? Então, a dízima é um número racional. Porque se ela pode ser transformada em fração, em razão, ela é racional. Então vamos devagarinho. Primeiro, parte P inteira. Parte inteira. A parte inteira é quem está à esquerda da vírgula. No caso aqui é 1. E o período é quem está à direita da vírgula se repetindo. Observem que é o 7. Então o período aqui vai ser 7. À direita da vírgula só tem o mesmo período se repetindo. Então essa dízima periódica é chamada de simples, tá bom? Aqui, ó, deixa eu fazer outra aqui, ó. 2,75, 75, 75. Essa dízima também é simples, porque à direita da vírgula só vai ter o 75, 75, 75, sem nenhum intruso. Dízima simples. Eu vou largar para vocês aqui um macete, tá? Porque aqui no nosso canal a gente tenta dar formas mais rápidas. Mas esse 9 que eu vou falar aqui no macete tem como ser justificado, explicado através de sistemas. Mas aqui eu vou usar uma metodologia mais rápida. Então, como é que se acha a geratriz? Você vai pegar a parte inteira, deixa eu puxar a setinha para cá, parte inteira que é 1, mais o período que é quem? 7 sobre 9. É sempre 9. 9 porque o período só tem um algarismo. Se fosse 2 algarismos, como 75, ficaria 75 sobre 2 noves, 99. E por aí vai. Como é que faz essa conta rápida
sem tirar MMC. Vou ensinar um truquezinho para vocês aqui agora. É assim, galera, ó. Você pode fazer 9 vezes 1, que dá 9, aí depois mais 7. 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. 16 nonos. 16 nonos, ela é chamada fração geratriz, tá certo? Ou seja, esta fração, se você dividir 16 por 9, vai dar exatamente 1,77. Isso é uma coisa importante, tá? Pode cair em prova. Beleza. Para finalizar, a gente vai agora para a dízima periódica composta. Falamos da simples, agora vamos de composta. Bora. Quem é a parte inteira aqui? Parte inteira é igual a 2. O período é o cara que se repete. Aí nós temos aí o 4 como período. E tem um intruso, eu chamo de intruso, abre aspas aí, intruso, tá? Intruso é quem está à direita da vírgula e não se repete, no caso é o 3. Então, o anteperíodo é o 3. Abreviei aqui. Vamos agora à técnica para calcular o macete, na verdade. Esse é um macete. Para se calcular a composta. Você vai fazer parte inteira 2 mais. Você vai colar, juntar o anteperíodo no período. Pode juntar ante com o período nessa ordem. Aí fica 34 menos o anteperíodo, menos 3. Essa é a regra, tá? Cola o anteperíodo no período, colei 34, menos o anteperíodo, sempre. Sobre o período tem um algarismo, então vai levar um 9, como a de cima. Só que tem um anteperíodo, aí vai levar um 0. É sempre 9 e 0, sempre. Lá em cima só 9, embaixo é 9 e 0. Então sobre 90. 2 mais 34 menos 30 vai dar 31 sobre 90. Para encerrar, 90... Vamos mudar de verdinho aqui. Verde. 90 vezes 2 dá 180. 180 mais 31 é 211, correto? Sobre 90. 211 sobre 90 também é chamada de fração geratriz. É isso aí, galera. Observe, meu tempo esgotou. Eu tenho aqui o exemplo importante que a gente vai trabalhar no outro vídeo de frações. Esse só foi o primeiro vídeo de frações. Eu queria ter passado isso para vocês, todos esses detalhezinhos que muitas vezes vocês não se lembravam mais, tá? Espero ter ajudado para vocês aí, ajudado a vocês a ter se reencontrado de novo com as frações, ou para aquelas pessoas que já sabem dar uma revisada. Não pode perder o próximo vídeo do canal, porque o próximo vídeo do canal eu vou trazer as questões do Enem e de concurso público que envolvem frações. Como é que frações aparecem nessas provas aí, tá bom? Um beijo grande. Vocês já sabem, eu preciso desse favor de vocês. Compartilhem esse vídeo, curtam aí e, o que mais, diretora? Se inscreva também aí nesse canal da gente, pra gente crescer muito, tá bom? Um beijo grande, tchau!